Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa live do curso de Segurança do Trabalho. O nosso tema hoje é a importância da biossegurança para a prevenção da Covid-19 no novo normal nos locais de trabalho. E é com imenso prazer que eu estou aqui na escola ETEPAC, a sua escola, a nossa escola, dividindo esse momento com o meu professor, meu colega e professor, né? Heraldo Argolo, que é engenheiro, né? Graduado em Engenharia Química na UFPE, com pós-graduação em Engenharia de Segurança, com mestrado e doutorado em Engenharia Química na Universidade Federal de Pernambuco. Olá a todos os estudantes, é um prazer realmente estar aqui com vocês, né? Junto com a minha amiga a professora Fabiana, né, Batista, que possui um currículo, uma formação em pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem curso técnico de segurança do trabalho formado pelo Instituto Federal de Pernambuco IFPE e também é pós-graduada em ergonomia pela Universidade Federal de Pernambuco. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos vocês que o certificado deve ser solicitado através do link que está no chat, na descrição do vídeo. O link permanecerá ativo até 30 minutos após o término da transmissão. E tenha atenção no preenchimento do formulário. Qualquer informação errada ou incompleta poderá inviabilizar a emissão do certificado. Bem, o nosso tema hoje será um tema que vai ser abordado a importância da biossegurança para a prevenção da Covid-19 no novo normal nos locais de trabalho. Esse material foi elaborado por mim, professor Heraldo Argolo, e pela professora Fabiana Batista. Eu gostaria de iniciar a nossa palestra de hoje, né, dando uma definição de uma forma mais completa, né, e simples sobre o que é biossegurança. E por que é tão importante? Vocês sabem? Bem, vamos a uma definição básica sobre biossegurança. A origem da palavra bio vem do grego bios, vida, segurança, prevenção. Biossegurança se trata prevenção da vida. Uma definição mais conceituada sobre biossegurança, ela trata exatamente de que é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, seguindo sempre as normas de segurança do trabalho, as normas regulamentadoras, as nossas NRs. Como fundamento básico, ela assegura o avanço dos processos tecnológicos e protege a saúde humana, animal e o meio ambiente. Logo, o conceito de biossegurança ela está se tratando exatamente sobre a questão da vida, preservação da vida, juntamente com o meio ambiente. Bem, riscos na biossegurança, né? Nós vimos que no conceito da biossegurança, ela trata de ações voltadas para a preservação, né, prevenção, né, minimização ou eliminação dos riscos. Qual seria esse conjunto de ações? Bem, dentro dos conjuntos de ações, nós temos que identificar os riscos, né, inerentes à nossa área de trabalho, né, e tomar medidas de prevenção, como utilização de EPIs, e colocações de placas, como medidas de EPCs. Mas quais são essas placas de biossegurança? Você conhece essas placas de biossegurança? Bem, nós temos aqui algumas simbologias de placas de biossegurança, como riscos físicos, químicos e biológicos. Essas placas e as suas simbologias, né,
elas vão variar de acordo com o grau, né, do risco, né, e com relação à sua obrigatoriedade ou não. Por exemplo, amarelo. Se você tiver uma placa amarela, significa que você deve tomar cuidado com esse risco nesse ambiente de trabalho. Se você tiver uma placa azul, né, de cor azul, esse risco se torna-se uso obrigatório. E se tiver vermelha, né, com indicação vermelha, significa que é proibido. Né? Bem, quais seriam esses riscos ambientais? Você conhece? O que seria esse risco? Seriam todas as condições ambientais de trabalho que possa causar acidente do trabalho ou doença profissional, com lesão à integridade física do trabalhador. Mas quais seriam esses riscos ambientais? Bem, os riscos ambientais, eles estão divididos em grupos, tipo de risco, a sua cor de identificação e a sua descrição. Temos como grupo 1 os riscos físicos, de cor de identificação verde, com a sua descrição englobando ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, etc. No grupo 2, temos os riscos químicos, cor de identificação vermelho, poeira, fungos, gases, vapores, névoas, neblinas e etc. No grupo 3, nós temos os riscos biológicos, cor de identificação marrom, fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários e insetos. No grupo 4, riscos ergonômicos, temos a cor de identificação amarela, englobando levantamento e transporte manual de pesos, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho, trabalhos em turnos, rotatividade de turnos. No grupo 5, nós temos os riscos de acidentes, ou os riscos acidentais, de cor de identificação azul, englobando, na sua descrição, arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos. Bem, eu gostaria de destacar, dentro desses riscos ambientais, nesse momento, na nossa palestra de hoje, o risco biológico. O que seria? São riscos provocados por algum tipo de amostra proveniente de seres vivos, potencialmente patógenos ou patogênicos. O que seriam riscos patogênicos? Seriam micro-organismos capazes de serem agressivos à saúde humana, através de suas secreções ou através das suas substâncias que eles excretam, tá? Como plantas, animais, bactérias, fungos, parasitas, próton e metazoários. Com relação aos seres humanos, nós temos sangue, urina, escarros, secreções, peças cirúrgicas, biópsias, entre outras. E organismos geneticamente modificados. Tá? Lembrando que o sangue, nós temos, por exemplo, o vírus do HIV. Tá? Bem, seguindo. Esses agentes biológicos são os micro-organismos. São organismos que podem ser só vistos através do microscópio. Bactérias, vírus, fungos e protozoários, como exemplo. Bem, são veiculados de formas aerosóis, partículas ou gotículas diminutas, menores que 5 micrômetros, liberadas no ar, viáveis por até 3 horas, poeiras, alimentos, amostras biológicas, instrumentos de trabalho. Chama a atenção, através da OMS, que a transmissão da Covid-19 pode ser transmitida de forma aerosóis. Né? Esse é um alerta da Organização Mundial da Saúde. Agora, eu vou passar aqui para a minha colega
professora Fabiana Batista. Bem, pessoal, a gente vai falar agora retratando, né, o acontecimento, como chegou o novo coronavírus aqui. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na cidade de Wuhan, na China. No Brasil e na América Latina, o primeiro caso da doença foi registrado no dia 26 de 2 de 2020, em um paciente que veio da Itália para São Paulo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que no dia 11 de março de 2020, caso de pandemia devido ao aumento do número de casos do coronavírus e a disseminação global em todos os países. O Supremo Tribunal Federal, STF, no Brasil, reconheceu no dia 29 de 4 de 2020 a Covid-19 como doença ocupacional, permitindo que trabalhadores de setores essenciais, como os de serviço especializado, hospitalar ou clínica de atendimento de emergência, como as unidades de pronto atendimentos, UPAs, farmácias, supermercados, comércio e da indústria, por exemplo, que forem contaminados, possam ter acesso a benefícios como o auxílio-doença, protegidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. O acesso a benefícios como auxílio-doença, protegidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, só será concedido mediante a comprovação do fato ocorrido durante a execução das atividades laborais. Então, isso aí precisa realmente ser comprovado. Novo coronavírus. Ele provoca a doença do Covid-19. Então, aí a gente retrata, né, com a imagem microscópica, como ele é o coronavírus, né? Você veja, parece até uma flor, né? Tão bonito, mas faz um mal tão grande, né? Ceifando tantas vidas como ele está fazendo nesses dias atuais. Coronavírus, né? CID-10 é uma família de vírus que causa infecções respiratórias que podem levar à morte. E aí a gente retrata essa imagem, né, essa figura, onde você vê, né, que a doença ela afeta principalmente os pulmões, dificultando a respiração. Então, você vê aí essa figura, né, mostrando, né, a imagem de um tórax de um homem adulto na cor azul e os pulmões na cor vermelha. Nestes pulmões se encontra o vírus na cor vermelha da doença, que afeta principalmente os pulmões, dificultando a respiração. Prevenção da Covid. Recomenda-se que todas as organizações em funcionamento desenvolvam um plano de ação para prevenir e controlar os riscos e que assegure os recursos humanos e materiais para sua execução. Então, as organizações empresariais, né, ela precisa manter um plano de ação para que seja dado um plano de convivência para controle desses riscos. Então, mesmo as organizações de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, e os microempreendedores individuais devem estar engajados na prevenção da Covid-19, mesmo quando dispensados pela norma regulamentadora NR1 de desenvolverem um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. A falta de prevenção à Covid-19 pelas empresas podem até justificar uma demissão do empregador, dizem especialistas. Funcionário terá que provar o ato grave do empregador, seja por meio de provas documentais ou testemunhais. Uma vez comprovado, você sabia que esse trabalhador, esse colaborador, terá direito a todas as verbas rescisórias, como se fosse demitido sem justa causa. Então, se o colaborador provar que não se está havendo um plano de convivência dentro da empresa, que não está havendo uma prevenção contra o Covid, ele pode requerer isso do empregador. A extensão do plano dependerá do porte da organização.
e da complexidade de suas atividades. Então, cada plano é atrelado às necessidades, à situação da empresa, né? Dependendo do tamanho da empresa, todo esse plano deverá ser pensado para atender essa demanda, esse segmento empresarial. Entender o modo de transmissão, adotando medidas preventivas, é uma das formas mais importantes para interromper a propagação do contágio, né? É importantíssimo isso, a gente precisa entender o modo de transmissão, como é que esse vírus é transmitido. Então, através disso, a gente vai adotar medidas para interromper essa transmissão, essa propagação do contágio. A partir desse entendimento, podem ser desenhadas medidas que contribuam para que as estratégias de prevenção e controle de infecção sejam bem-sucedidas dentro da empresa. Modo de transmissão e medidas preventivas. O período de incubação é o tempo que se leva para os primeiros sintomas aparecerem, desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias. Então, aí, a pessoa já está contaminada. Nem sequer apresentou os sintomas, mas já está lá incubado o vírus. Então, a partir do segundo dia em diante, ela pode vir apresentar os sintomas, né? Então, como o coronavírus é transmitido? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, por meio de o toque de aperto de mão que você vai dar no seu colega, é a principal forma de contágio. Toque de mão com o seu familiar, seu pai, sua mãe, um amigo. Então, através do toque de mão, gotículas de salivas numa conversa, você conversando, as gotículas minúsculas saem e você vai com aquela gotícula contaminar o outro que está na sua frente. Espirro, tosse, catarro, quer dizer, objetos também ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos e teclados de computadores. Tudo isso pode ser contaminado. Então, pensem bem na questão do celular. A gente passa o dia todo, não consegue largar o celular. Então, é muito importante que você tenha todo cuidado de higienização nos seus objetos que você usa. E o celular é algo que você não imagina, você fica o tempo todo com ele. E será que você está fazendo a adequada higienização dele? Modo de transmissão e medidas preventivas. Então, a gente vê aqui, né, através dessas imagens, né, que é um resfriado comum com problemas respiratórios até mais graves. Quais são os sintomas? Pelo menos um sinal ou sintoma, né? Febre, já é o sinal de alerta. Espirro, tosse, dificuldade para respirar, dores de cabeça, fraqueza no corpo. Como transmite? A transmissão do novo coronavírus é de pessoa para pessoa, seja por gotículas respiratórias ou por contato com secreções contaminadas, como gotículas de saliva e espirro. O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre essas medidas estão: lave bem as mãos frequentemente com água e sabão ou sabonete, pelo menos 20 segundos. E se não houver água, você pode usar o álcool gel. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogá-lo no lixo. Evitar tocar nos seus olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato com pessoas que apresentem os sintomas e manter o ambiente bem ventilado. São dicas importantíssimas. O isolamento do grupo de riscos, né? Nós temos os grupos de riscos. Então, quais são os principais grupos de risco que precisa se estar informado? Os idosos, né? Os idosos, os fumantes, os hipertensos, pessoas com doenças respiratórias que possuem asma, bronquite, pacientes que são diabéticos, né? Pacientes que têm o vírus do HIV,
Então, todas essas pessoas estão dentro do grupo de risco, precisam ter muito cuidado, porque a gravidade dessa doença pode trazer a fatalidade. Plano de ação. Continuando. Atenção para a importância da implementação de medidas básicas de prevenção do Covid-19, como manter as práticas regulares de limpeza e desinfecção de rotinas de superfícies, equipamentos e outros elementos no ambiente de trabalho, assim como o uso dos EPIs apropriados, como, por exemplo, luvas, óculos de proteção, protetores faciais e equipamentos de proteção respiratória. Os EPCs, como, por exemplo, placas, fita zebrada, de isolamento de área, etc. Então, vemos aqui uma imagem, nessa figura, a gente vê um colaborador, todo paramentado, com capote, com máscara, com luvas de PVC, com óculos de proteção, com botina de PVC. Então, quer dizer, é uma maneira de se prevenir com todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E aí, agora, eu vou passar a palavra para meu colega e amigo Heraldo, que dará continuidade. Bem, gente, como foi alertado pela nossa amiga professora Fabiana, algumas medidas de prevenção deverão ser tomadas. Você, como um técnico de segurança, no futuro próximo, você vai estar no ambiente de trabalho e neste ambiente de trabalho você deverá assumir o protagonismo, para que você possa exatamente tomar essas medidas de prevenção. Continuando no plano de ação da prevenção da Covid-19, nós temos a importância da checagem da temperatura corpórea, de cada indivíduo, todo dia. Lembrando que a temperatura ideal varia entre 36 graus a 36,7 graus Celsius. Acima disso, de 37,8 é considerada febre. Lembrando que a temperatura do corpo de uma pessoa ela varia durante o dia. Geralmente, durante o dia, pela parte da manhã, nós temos uma temperatura um pouco mais elevada. E durante a noite, essa temperatura tende a ser mais resfriada. É importante fazer testagem constante. Testagem constante dos funcionários. Principalmente aqueles funcionários que apresentar algum desses sintomas que já foram mencionados. Essas testagens são feitas através da identificação do vírus em raspagem, suaves, cotonetes ou bastonetes de mucosa nasofaríngea, ou testes rápidos. Realizar palestras e treinamentos a respeito da prevenção e medidas de combate à Covid-19. Então, quanto mais você fizer palestras de conscientização, treinamentos com os demais colaboradores da empresa, e conscientização de que estamos em uma verdadeira guerra e temos que combater essa Covid-19, é importante. Então, criação de formulários de conformidades. Então, se você está colocando medidas de prevenção, como EPCs, EPIs, placas de isolamento de áreas, fitas zebradas, utilização de EPIs, máscaras, luvas, óculos. Então, você pode criar formulários de conformidades, para exatamente fazer checagem de todos esses equipamentos ou de todos esses planejamentos que estão de forma conforme. É importante o espaçamento de 1,5 a 2 metros entre os indivíduos, manter a distância. Eu e minha colega aqui, nós temos esse padrão aqui, estamos exatamente nessa distância aqui, porque é uma medida de segurança, de prevenção. Alternância dos assentamentos no coletivos e nas salas de atividades. Bem,
O que seria essa alternância, né? Então, você tem já, dentro de determinadas empresas, grupos que trabalham em determinado horário de turnos, rodízios de turnos. Então, além desse rodízio de turnos, você pode fazer o quê? Propor trabalho home office para alguns, né? Turnos em alternâncias para determinados grupos, né? Nas salas das atividades, também a mesma coisa, né? O mesmo procedimento você deverá tomar, né? O rodízio dos funcionários no refeitório e nos setores administrativo e produção. Bem, muito cuidado na questão do refeitório, né? Que você pode estabelecer horários diferentes para setores diferentes para irem a se alimentar ou frequentar esse refeitório, né? Evitando que todo o grupo da empresa vá no mesmo momento, né? Superlotando a determinada área. A mesma coisa, né? O mesmo procedimento você pode fazer com os setores administrativo e produção, né? Utilização de pinturas no piso para criar corredores de movimentação com distanciamento de pessoas. Isso é importante. Da mesma forma, criar também marcas, né, que permitam essas pessoas manter o seu distanciamento entre umas e as outras, né? Utilização de fitas zebradas para a separação entre o indivíduo que trabalha numa determinada linha de produção, né, com o outro indivíduo que trabalha em outra linha, isso é, em linhas de produção diferentes. Isso vai facilitar a identificação de possível contágio. Claro, gente, nós estamos em uma guerra. Esse vírus ele é invisível, ele pode estar presente em qualquer uma das superfícies. Então você não sabe identificar de onde ele partiu, mas você pode tentar rastrear o local de onde ele está atuando, o setor que ele está atuando. Então, isso aí facilita nas suas medidas de minimização e de redução desse risco. Verificar a possibilidade do uso do ar natural no ambiente laboral. Claro, tanto o ar natural e também iluminação natural, caso seja possível. Isso é muito importante, porque como ele é um vírus que fica em suspensão, então se você tem essa corrente de ar natural, essa corrente de ar natural tende a expulsar ou retirar esse vírus de um contato mais próximo do indivíduo, né? Limpeza e monitoramento dos filtros de ar-condicionado e das superfícies de mesa e equipamentos utilizados, né? Como celulares, computadores, né? Equipamentos de máquinas, né? Superfícies planas, né? Lembrando que a limpeza e o monitoramento dos filtros de ar ele é muito importante, não é só no período da Covid, porque naqueles filtros de ar existem colônias de micro-organismos, principalmente fungos, ácaros, né? Bactérias, dependendo da umidade, pode apresentar bactérias também, né? Então, essa limpeza do filtro de ar é importante, né? Então, se você tem ar-condicionados isolados, ou até mesmo em centrais de refrigeração, então todos esses dutos de refrigeração tem que ser monitorado, tá? O uso de copo individual e monitoramento da qualidade da água que o funcionário bebe ou toma banho. Gente, para um ser vivo praticamente sobreviver no nosso planeta, ele precisa necessariamente de água, tá? A água é uma das fontes que ele mais precisa para ele se proliferar, tá? Então, a qualidade da água é fundamental para que nós possamos atuar nessa prevenção da Covid-19, ok? Então, qualidade da água, né? E que o funcionário bebe ou então que ele toma banho. É claro que nós estamos falando do técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho ele não vai atuar exatamente no controle de qualidade, mas ele vai checar com o departamento do laboratório de química, com o departamento de qualidade, tá, da sua unidade, essa checagem e verificar se os controles, né, verificar se
o controle dessa proliferação está de acordo com a taxa que nós podemos considerar ambiente salutar. Ok, gente? Separação e limpeza dos utensílios de uso pessoal ou coletivo. Isso é importante, tá? Os utensílios, não só talheres, mas como relógios, por exemplo, né? Nós temos o quê? Remoção de brincos, anéis, né, gente? Colares, né? São utensílios de uso pessoal que nós temos, ou até mesmo de uso coletivo, tá bem? É preciso você estar sempre fazendo a separação e a limpeza desses utensílios. Separação e lavagem das roupas de trabalho, para evitar uma contaminação cruzada, gente. Isso é muito importante, tá? É você sair de um ambiente que apresenta um alto grau de risco, né? E levar para esse micro-organismo, esse agente, para um ambiente que apresenta um baixo grau de risco, ou então ele esteja esterilizado. Isso seria uma contaminação cruzada. Então é importante que você trabalhe. Se a sua empresa ela lava a sua vestimenta, então você, ao final do seu expediente, deixar na sua própria empresa. Caso não, você leve para casa, ao chegar em casa, coloque separado da sua roupa que você utiliza dentro de casa. Deixa ela para ser lavada separadamente. Tá? Isso é muito importante para a gente evitar esse tipo de contaminação cruzada. Tá? Alternância dos assentamentos nos coletivos, ônibus, carros e salas de trabalho ou de lazer. É aquela alternância onde a gente pode colocar cadeira sim, cadeira não, cadeira sim, cadeira não, fila sim, fila não, banca sim, banca não. Isso é importante porque vai garantindo mais o seu distanciamento, tá? Entre as pessoas, entre os indivíduos, tá? Lembrando que os produtos químicos utilizados durante as práticas regulares de limpeza e desinfecção de rotina de superfície devem ter informação nos rótulos com indicação que são apropriados para eliminação e contenção do desenvolvimento de patógenos virais emergentes. Lembrando que patógenos virais, ou então patógenos, micro-organismos patogênicos, são aqueles que são nocivos à saúde humana, isto é, perigosos. Então, temos que ter indicação desses produtos químicos que são utilizados para esse procedimento de limpeza e desinfecção. Né? Lembrando, se você for comprar, se sua empresa comprar em grande quantidade e estoques, tá? Você tem que ter, né, deve ter a ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FISC, que fornece informações sobre diversos aspectos dos produtos químicos, quanto à segurança, saúde e proteção ambiental. E as embalagens desses produtos não podem ser simplesmente descartadas no meio ambiente. Elas têm que ser descartadas em locais de coletas apropriados para que depois ela siga para um destino apropriado de acordo com a legislação ambiental, de proteção ambiental do seu local que sua empresa está localizada, ok? O estado ou município. Deve seguir sempre as instruções dos fabricantes dos produtos durante as práticas regulares de limpeza e desinfecção, né, de rotina de superfícies. Por exemplo, concentração, método de aplicação, tempo de contatos de EPIs apropriados, tá certo? Tudo isso aí tem que estar sempre seguindo as instruções do fabricante. Isto é, se você compra, por exemplo, cloro ou água sanitária, né, com alto teor de concentração, você pode fazer uma diluição dessa água sanitária, né? No caso da água sanitária, você pode utilizar 9 partes de água para uma parte de água sanitária. Se você vai fazer 1 litro, né, de diluição,
no caso seria 900 ml de água para 100 ml de água sanitária. No presente contexto da prevenção da Covid, o uso de proteção respiratória em ambiente laboral de maior exposição ao risco, como os de serviços especializados hospitalar, se refere à utilização de máscara com adaptação facial de proteção, respiratórias descartáveis, do tipo cirúrgicas e respiradoras. São as PFF1, PFF2, PFF3, com adaptação facial de proteção, indicadas para a proteção contra os agentes biológicos, como vírus e bactérias. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos, né, modelos de máscaras. Máscara cirúrgica, proteção respiratória, modelos de respiradores, né, P, né, a PFF1S, PF1S, PF2S, PF2S com filtro de carvão, tá? E a PFF3S, tá? Aqui são alguns modelos que nós temos, né? Essas máscaras contêm os seus filtros e esses filtros são apropriados para, no caso, limitar exatamente poeiras, partículas e suspensões e gotículas, né? E para uso diário, né, nosso uso diário, população, podemos utilizar máscaras de pano, né, que evita essas gotículas. Agora eu vou passar para a minha amiga Fabiana. Dando continuidade, né, vocês podem perceber, né, nessa imagem desse slide, né, que é o planeta Terra, né, o nosso planeta Terra, né, esse planeta, e você choca quando vê essa imagem com uma máscara. E aí a gente começa a refletir e entender, né, como esse vírus, né, tão pequeno, né, que só pode ser identificado, visualizado pelo microscópio. Então, você vê um vírus tão pequeno que está mudando a nossa vida, mudando a nossa rotina, a vida da nossa família, a vida das pessoas que nos cercam, a vida do mundo todo, né? Em todos os continentes, em vários países espalhados, né? Esse vírus mudou totalmente a nossa rotina de vida. E, como o Heraldo falou, ele colocou bem, é uma operação de guerra, pessoal. Isso é uma operação de guerra. E o que a gente precisa entender é que esse nosso inimigo, esse vírus, ele é invisível. A gente não consegue vê-lo. Então, é importantíssimo que vocês aprendam sobre essas dicas que nós estamos dando aqui, trazendo para vocês. Porque esse nosso inimigo que nós estamos combatendo, ele é invisível. E há uma operação de guerra, sabe aonde? Muito combatente, é dentro dos hospitais, né? E a gente vê aí nessa imagem, né, as pessoas andando com máscaras, se protegendo, tendo que ter todo esse protocolo de higienização. E é interessante que a gente pense, tudo vai passar. Acredite, isso vai passar, né? Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos esperar e confiar que isso tudo vai passar. E a nossa vida está agora, a gente vivenciando um novo normal, não é isso? Mas isso vai passar. Obrigada. E queria comentar com vocês, né, a minha experiência, né, bater um papo aqui com o meu colega e amigo Heraldo, da minha experiência, né, que eu trabalhei no segmento hospitalar. E foi muito interessante, né, essa minha experiência. E conversando com várias amigas minhas que ainda trabalham no hospital, como eu falei para vocês, é uma operação de guerra, gente. E eu me lembro que na época que eu trabalhava, a gente tinha uma campanha muito grande com os colaboradores para a proteção deles dentro do ambiente de trabalho.
E aí, como aquela cobrança a eles, deles refletirem contra, por exemplo, as caixas onde descartava as seringas, né? Para que não ficassem muito cheias, para que eles não se acidentassem com as seringas, não se contaminassem. Então, hoje em dia houve já uma mudança, existe um suporte que está mais avançado, onde uma empresa ela vem e recolhe toda aquela caixa do Descartex, né, todo o recipiente. E aí a gente vem vendo todas as mudanças. Muitos hospitais estão investindo muito, não é, Heraldo, em EPIs. Exato. Estão, é importante. EPIs, EPCs, são procedimentos que hoje em dia são utilizados, né, de forma mundial, né, e a gente que convive já com essa rotina de prevenção, que trabalha em laboratórios de microbiologias, por exemplo, como é o meu caso, né, também, que trabalha, que já passa para a indústria de alimentos, que convive com, digamos assim, com clínicas de hospitalares, né, consultórios odontológicos, né? Então, todos esses segmentos, né, já trabalham com essa questão da prevenção de micro-organismos, né, com essa questão de prevenção. Esse é um vírus diferente, porque ele é um vírus que a nossa espécie, né, é um vírus de espécie nova, que nós, humanos, nós nunca tivemos contato. Enquanto não tiver a questão da vacina, né, que estamos esperando, né, a ciência responda com vacinas, nós vamos ter que manter essa questão da prevenção. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência, nós tomamos essas medidas de prevenção, né? Porque nós estamos tratando com o nosso bem maior, que são vidas. Né? O Heraldo, e esse nosso inimigo, esse vírus, ele chega a ter um tamanho de 5 micrômetros, né? 5 micrômetros. Um diâmetro de 5 micrômetros. Ele é bem pequeno mesmo. E aí, ele é tão assim, feroz, que ele consegue ficar em superfícies de papelão por até 24 horas. Isso. Ele sobrevive. E em metais e plástico, ele fica até por 3 dias, né, Heraldo? Exatamente, exatamente. Né? Como nós falamos na nossa palestra. Gente, nós estamos falando de um vírus, coronavírus, né? Que todo mundo está falando. Mas lembre-se, no nosso meio, temos, por exemplo, o vírus da gripe, né? o vírus da hepatite, né? Nós temos fungos diversos, tá? E nós precisamos, tá, da questão da biossegurança. Nós precisamos termos consciência de não só ensinar nossas gerações, como as futuras gerações, da importância, né, da prevenção, da limpeza, da questão da sanidade, de manter o local limpo. Faça um teste, verifique. Você já limpou o seu celular hoje? Né? Você já limpou o seu celular? Você toca em dinheiro, né? Você aperta a mão de outras pessoas? Nós estamos expostos, gente. Tá? Nós estamos expostos. Claro que não é um alerta para ficar todo mundo desesperado, ficar todo mundo em pânico. Não é esse o caso. Mas é um caso onde nós temos que saber que esse inimigo existe. Ele é um inimigo extremamente nocivo, patógeno, feroz, tá certo? E que nós temos que combatê-lo. E a melhor forma de nós combatermos são 2 formas. Primeiro, nós temos que ter a certeza, a tranquilidade, a capacidade de entender este vírus, tá? E além disso, levar a nossa vida de uma forma do novo normal, se Isso precavendo, mesmo. Né? Eu ia justamente falar isso que você está abordando, né? É um novo normal, né? Isso. A gente vai ter que aprender a viver, conviver com isso, porque o vírus não vai morrer, né? Exatamente. A gente tem que aprender a conviver com a situação. E eu tenho certeza, Heraldo, que nós não seremos os mesmos. Depois dessa situação, nós não seremos os mesmos. Né? Então, a gente tem que começar a perceber, a refletir
que a gente precisa realmente tomar posturas, né? Isso. Ter uma consciência, raciocínio de entender a nossa responsabilidade com a nossa vida, a responsabilidade com o que está do nosso lado, as pessoas que nós amamos. Porque eu me lembro que a gente abordou na nossa live, no conteúdo que a gente passou, e eu me lembro na época que eu trabalhava no hospital, que a gente tinha um maior combate para as pessoas não usarem adornos, não usarem anéis, não usarem brincos. E os colaboradores insistiam. E aí a gente fala da contaminação, né? A transmissão indireta, a transmissão cruzada, não é isso, Heraldo? Exatamente. Essa contaminação cruzada, Fabiana, ocorre muitas vezes, como eu tinha citado, né? Por exemplo, você trabalha em um ambiente, né, com com as suas vestimentas, e aquele ambiente é um ambiente com alto grau de risco, né? Que apresenta uma condição, né, bem favorável à sua contaminação. E dali você sai daquele ambiente sem tomar as medidas, precauções, né, preventivas, e vai para um outro ambiente totalmente esterilizado, sem contaminação nenhuma. E você passa, através desse movimento, a levar esse agente para o próximo. E aí, o que é que acontece? Quando eu falei que eles insistiam em usar os adornos, a gente evitava que isso ocorresse para que seguir as normas, a ANR, né, regulamentar para o segmento hospitalar, e houve contaminações de levar aliança ao vírus, levar aquele micro-organismo e contaminar dentro da sua casa com outros vírus, não coronavírus, né? Então, a gente tem que ter muita cautela contra isso. A gente precisa tomar uma postura diferente. A gente precisa se conscientizar desse risco, desse inimigo invisível. Muito bom compartilhar com vocês esses conteúdos, né, relevantes, né, sobre a importância da biossegurança, né, Heraldo? A biossegurança, ela é importante, né? Isso. Gente, eu gostaria de finalizar exatamente, né, reforçando a importância do nosso tema e dizer a vocês, acredite, esse novo normal de uso de máscaras, né, de distanciamento, poderá mudar. De repente, vamos ter a vacina. De repente, vamos ter uma imunidade de rebanho, né? E até lá, nós vamos ter que se adaptar à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Lembre-se, a cada momento e a cada instante, você tem que estar prevenido. Sua vida em primeiro lugar. Certo? Obrigada, né, porque estamos finalizando mais essa live. Espero que vocês tenham gostado e aprendido conosco. Um abraço, um forte abraço. Só para concluir, pessoal, vocês não se esqueçam, né, de dar o joinha, né, na nossa live, né? Isso mesmo, Heraldo. E agradecer também a todos vocês, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem mandar pelo chat. Lembrando sempre a vocês que não se esqueçam também de fazer a sua inscrição para receber o certificado do nossa live, tá certo? Isso é importante. Isso, né, Fabiana? E espero vocês até o próximo encontro. E não se esqueça das próximas lives do nosso grupo, tá? E é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Contribuindo, né? Aprendendo e ensinando também, né? Com esse conhecimento. E é um desafio, gente. Estudem, tá certo? Sucesso a todos, né? E que todos estejam brevemente aí atuando no campo de trabalho e passando a nossa mensagem, né? Vocês são os multiplicadores. Vocês serão os responsáveis por esse novo normal. Todos nós estaremos juntos, responsáveis por uma melhor qualidade de vida, não só para nossa geração, para futuras gerações também, tá? Agradecendo a todos, muito obrigado mais uma vez.